Fala galera, amantes de metal e mentes curiosas. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo da conformação de metais. Já se perguntaram como um bloco de metal se transforma na peça de um carro ou numa latinha de refrigerante? É aí que entra a conformação. É como esculpir, mas em vez de argila, estamos brincando com metais. Usamos forças poderosas para empurrar e puxar, dobrar e moldar os metais nas formas desejadas. Pense nisso como se fosse um treino pesado para os metais. Mas em vez de ficarem bombados, eles são remodelados. Agora você deve estar pensando, mas metal não é duro e inflexível? Você está certo, a maioria dos metais são. Mas o pulo do gato é que, sob as condições certas, os metais podem se tornar surpreendentemente flexíveis. Essa transformação mágica acontece através de um processo chamado deformação plástica. Imagine esticar um elástico. Puxe-o suavemente e ele volta à sua forma original. Isso é deformação elástica. Mas puxe com muita força e ele se estica permanentemente. Isso é deformação plástica. Os metais, como o nosso elástico esticado demais, também podem sofrer mudanças permanentes de forma. Ao aplicar força suficiente, podemos superar a resistência interna do metal e fazê-lo fluir para novas formas. Este é o princípio fundamental por trás de todos os processos de conformação. É como moldar argila, mas com muito mais força e um toque de ciência. Agora, vamos entrar em detalhes técnicos, certo? Duas propriedades-chave entram em jogo quando falamos sobre moldar metais: limite de escoamento e ductilidade. Pense no limite de escoamento como a teimosia do metal, sua resistência à mudança. Quanto menor o limite de escoamento, mais fácil é fazer o metal ceder aos nossos desejos de moldagem. Já a ductilidade é como a flexibilidade do metal, ou sua disposição para se adaptar. Um metal altamente dúctil pode esticar e dobrar sem rachar ou quebrar. Imagine puxar um chiclete. Ele estica e estica antes de finalmente arrebentar. Isso é ductilidade em ação. Por que essas propriedades são tão importantes? Bem, imagine tentar moldar um metal super forte e quebradiço. Seria como tentar moldar um tijolo. Aplique muita força e ele simplesmente esfarela. É por isso que precisamos de metais com um bom equilíbrio entre baixo limite de escoamento e alta ductilidade para os processos de conformação. Quer saber de uma coisa interessante? Moldar metal não é nenhuma novidade. A gente, os humanos, fazemos isso há milênios. Nossos ancestrais, com suas ferramentas limitadas e conhecimento restrito, já eram mestres na manipulação de metais. Pense nos antigos ferreiros, martelando metal incandescente para criar ferramentas e armas. Tipo aqueles ferreiros de antigamente, sabe? Eles não tinham máquinas sofisticadas nem livros de ciência dos materiais, mas tinham experiência, intuição e muita força. Desde os egípcios, criando joias de ouro intrincadas, até os armeiros medievais, moldando armaduras completas, os processos de conformação tiveram um papel crucial na formação da história. Esses primeiros artesãos podem não ter compreendido completamente a ciência por trás disso, mas entendiam a arte de transformar metal bruto em objetos funcionais e belos. Avançando para os dias de hoje, olha só onde chegamos. Trocamos a força bruta por máquinas sofisticadas e o achismo por cálculos precisos. Mas os princípios fundamentais continuam os mesmos. Aplique força, controle a deformação e... pronto! Um objeto de metal moldado surge. Vamos colocar a mão na massa, ou melhor, vamos ver como o metal é moldado. Os processos de conformação por volume envolvem moldar grandes pedaços de metal. Pense nisso como dar uma repaginada total em um lingote de metal, tipo um antes e depois de novela. Um desses processos é o forjamento,
onde usamos forças de compressão, muitas vezes com a ajuda de uma matriz, para espremer o metal na forma desejada. Imagine um ferreiro batendo um pedaço de metal em brasa em uma bigorna. Isso é forjamento na prática. O forjamento é ótimo para fazer peças resistentes e duráveis, como bielas e virabrequins, a espinha dorsal de muitas máquinas. Outro peso pesado no mundo da conformação por volume é a laminação. Imagine um bloco enorme de metal sendo prensado entre dois rolos como se fosse uma massa de pastel. À medida que o metal passa pelos rolos, ele fica mais fino e mais comprido, igualzinho quando a gente abre uma massa de pizza. A laminação é como fazemos aquelas chapas e bobinas de metal gigantes que você vê nas fábricas. Depois, temos a extrusão, onde forçamos o metal através de uma matriz para criar uma forma contínua, como espremer pasta de dente do tubo. A extrusão é perfeita para fazer coisas como tubos, canos e até aquelas esquadrias de alumínio coloridas. Esses são apenas alguns exemplos dos métodos de força bruta que usamos para moldar grandes peças de metal. É tudo uma questão de aplicar muita pressão para fazer o metal se curvar à nossa vontade. Seção 5. Moldando chapas. A arte da conformação de chapas metálicas. Agora vamos mudar de marcha e falar sobre moldar peças mais finas de metal, como chapas, tiras e bobinas. É aqui que entra a conformação de chapas metálicas. Pense nisso como origami, mas com metal. Uma técnica popular é a estampagem profunda, onde usamos um punção e uma matriz para formar uma chapa de metal em uma peça em forma de copo. Imagine empurrar o seu punho em um pedaço macio de massa para fazer uma tigelinha. Essa é a ideia básica por trás da estampagem profunda. Este processo é como fazemos coisas como latas de refrigerante, panelas e frigideiras, e até partes da carroceria de um carro. Depois temos a estampagem, que é como usar cortadores de biscoito em chapas de metal. Uma matriz, moldada como a peça desejada, é usada para cortar e moldar o metal com incrível precisão. A estampagem está em toda parte, desde os botões da sua camisa até as peças complexas dentro do seu smartphone. Claro, nenhuma seção de origami de metal estaria completa sem a dobra. Este processo envolve, dobrar o metal para criar ângulos ou curvas. Pense em dobrar um pedaço de papel para fazer um vinco. Mesmo princípio, material diferente. A dobra é usada em inúmeras aplicações, desde a criação de suportes simples até a modelagem daquelas curvas elegantes na carroceria de um carro. Essas técnicas de conformação de chapas metálicas demonstram a incrível versatilidade da metalurgia, permitindo-nos criar uma gama impressionante de formas e formatos. Seção 6. A hora da brasa. Conformação a quente versus a frio. Até agora falamos sobre moldar metal, mas não mencionamos a temperatura. Acredite ou não, a temperatura desempenha um papel crucial na conformação do metal. A conformação a quente, como o nome sugere, envolve aumentar a temperatura. Estamos falando de elevar a temperatura do metal para torná-lo mais maleável e fácil de moldar. Pense em aquecer um marshmallow. Ele fica pegajoso e fácil de moldar. A conformação a quente requer menos força, o que é ótimo, mas pode levar a problemas como oxidação e formação de escamas. Essa é uma palavra chique para imperfeições na superfície. A conformação a frio, por outro lado, consiste em moldar o metal à temperatura ambiente. É como tentar dobrar uma barra de manteiga gelada. É mais difícil, mas você obtém linhas mais limpas. A conformação a frio leva ao endurecimento por trabalho a frio, o que significa que o metal realmente fica mais forte e mais duro à medida que o moldamos. No entanto, ele também se torna menos dúctil, limitando o quanto podemos moldá-lo antes que ele rache. Então, qual método é melhor? Depende.
A conformação a quente é ótima para peças grandes e formas complexas, enquanto a conformação a frio se destaca na produção de peças precisas com um acabamento liso. É tudo uma questão de escolher a ferramenta certa para o trabalho. Seção 7. Recristalização. A fênix dos metais. Lembra que falamos sobre como o trabalho a frio torna os metais mais duros e menos dúcteis? Bem, existe um jeito de reverter isso, tipo apertar um botão de reset. Chama-se recristalização. Imagine um metal que foi trabalhado a frio a ponto de estar quase rachando. Aí, a gente aquece ele a uma temperatura específica e algo mágico acontece. A estrutura interna do metal se reorganiza, formando novos grãos sem tensão. É como se o metal estivesse em um dia de spa. A recristalização amolece o metal, restaura sua ductilidade e o deixa pronto para ser moldado novamente. É como dar ao metal uma segunda vida, permitindo que a gente o leve ao limite mais uma vez. Esse processo é crucial para várias aplicações na metalurgia, permitindo criar formas complexas que seriam impossíveis de alcançar só com o trabalho a frio. Seção 8. Expandindo os limites. Forjabilidade e lubrificação. Bom, já falamos sobre moldar metal, mas até onde podemos ir antes que ele quebre? É aí que entra a forjabilidade. É uma medida de quanta deformação um metal pode suportar antes de começar a rachar ou rasgar. Pense assim: alguns metais são como chiclete. Você pode esticá-los e dobrá-los bastante antes que eles se rompam. Outros são mais como biscoito de polvilho. Tente dobrá-los e eles quebram. A forjabilidade depende de fatores como as propriedades do metal, a temperatura e até mesmo a velocidade da deformação. Para testar a forjabilidade de um metal, usamos testes especiais que simulam diferentes processos de conformação. Um desses testes é o teste de Erichsen, que envolve empurrar um punção hemisférico em uma chapa metálica presa e medir o quanto ela se estica antes de rachar. Claro, estamos sempre procurando maneiras de melhorar a forjabilidade e extrair cada pedacinho do potencial de moldagem dos nossos metais. Um truque na nossa manga é a lubrificação. Assim como lubrificar uma dobradiça que range, usar lubrificantes nos processos de conformação reduz o atrito e permite que o metal flua mais facilmente durante a moldagem. É como dar ao metal um escorregador, facilitando a formação de formas complexas. Seção 9. Conclusão. O impacto duradouro da conformação. Das espadas e escudos de outrora, aos carros e arranha-céus de hoje, os processos de conformação moldaram nosso mundo de inúmeras maneiras. Essas técnicas, aperfeiçoadas ao longo de séculos, nos permitem transformar matérias-primas em objetos de incrível complexidade e funcionalidade. À medida que a tecnologia avança, continuamos a expandir os limites do que é possível com a moldagem de metais. Novos materiais, processos inovadores e simulações avançadas estão abrindo possibilidades empolgantes para o futuro. Quem sabe quais criações metálicas incríveis nos aguardam nos próximos anos? Uma coisa é certa: enquanto tivermos a motivação para construir e criar, os processos de conformação continuarão a moldar nosso mundo por gerações.